Olá, muito boa noite. Eu sou Karina Zucolotto e esse é o jornal Hora Jurídica, que você vai acompanhar logo mais as informações com o Fábio Panunzio sobre os acontecimentos lá na Venezuela. E olha só, ontem nós tivemos lá em Nova York a reunião do Conselho de Segurança da ONU e os Estados Unidos acabaram negando uma ocupação militar. Enquanto isso, a Rússia se manifestou e disse que a captura de Maduro é uma verdadeira bandidagem. No Palácio de Miraflores, segundo Fábio Panunzio também, Delcy Rodrigues, e não Delcy como falávamos ontem, assume como a primeira mulher na presidência interina na Venezuela. No Brasil, a saúde ganha um destaque. Olha só, um fôlego com o aval da Anvisa para pesquisas com uma tecnologia brasileira para uma possível cura para doenças e o tratamento de lesões na medula. E na política nacional, Jair Bolsonaro sofreu uma queda e a defesa pediu a Alexandre de Moraes que ele fosse transferido para o hospital. Até agora, não houve uma decisão se ele vai ou não efetivamente para o hospital. E além disso, uma decisão bastante polêmica, nós vamos falar aqui também com o Hilda Cavalcante, sobre uma fala polêmica de Ratinho envolvendo uma deputada federal em que o TRF acabou absolvendo o apresentador, dizendo que foi apenas uma liberdade de expressão. A deputada envolvida foi Natália Bonavides. A Hilda vai contar direitinho pra gente que história foi essa e que decisão foi essa também lá do TRF. Eu sou Karina Zucolotto e está no ar o nosso jornal Hora Jurídica desta terça-feira, 6 de janeiro de 2026. E para começar o nosso jornal de hoje, nós vamos direto para São Paulo para falar com Fábio Panunzio justamente sobre esse embate lá na ONU e a posse na Venezuela. Oi, Fábio, boa noite para você. Boa noite, Karina. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Pois é, a situação tá estranha, né? E os acontecimentos vão se sucedendo, Karina. Então nós tivemos já 3 entidades internacionais se reunindo, né? A primeira delas foi a CELAC, né? Que é o Conselho de Países Latino-Americanos. Logo depois foi a reunião do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil não faz parte do Conselho de Segurança da ONU, mas pediu para se manifestar e condenou o ataque à Venezuela. Isso foi ontem, né? E foi uma reunião muito tensa. A gente já falou sobre isso aqui durante o dia de ontem, mas não custa nada relembrar que houve até acusações sérias, com palavras muito pouco comuns no ambiente da diplomacia, né? A Rússia mesmo falou que a atitude do Trump ao depor Maduro na base da força, né? Naquela operação que até agora não está muito bem explicado, se é uma operação de guerra, se é uma operação de natureza policial, isso tudo está sendo considerado um delito grave contra a ordem internacional, contra o direito internacional e com consequências imprevisíveis para o futuro, né? Hoje nós tivemos uma outra reunião, dessa vez foi a reunião da Organização dos Estados Americanos, e o Brasil aproveitou a oportunidade para condenar mais uma vez o que está acontecendo lá nos Estados Unidos em relação ao Maduro e chamar a atenção para a consequência que isso pode vir a ter no futuro, né? Segundo os nossos diplomatas, isso abre uma época de vale tudo, a época da força bruta, né? Com o fim completo do multilateralismo e a falência das organizações que, como a ONU, foram fundadas no final da década de 40 para mitigar os efeitos da Segunda Guerra Mundial, Karina. Então tá aí, agora foi a terceira reunião que acontece de blá blá blá, sabe? Foi basicamente isso que aconteceu, não há consequência nenhuma, até porque o poderio militar norte-americano é algo inconcebível, né? E o mundo parece que está mesmo tendendo a se polarizar em torno de 3 eixos, que seriam o eixo dos Estados Unidos, cujo quintal aqui, entre aspas, é o continente americano, o eixo da Rússia, que tem ali no seu contexto a Ásia e uma boa parte da Europa, e o contexto da China, que tem sob o seu guarda-chuva todo o Oriente distante do planeta, né? E é muito ruim isso porque a substituição dessas entidades, a falência dessas entidades, ela acaba quebrando esse equilíbrio frágil que aconteceu nos últimos 60, 70 anos, em que havia uma Guerra Fria, dedos nos botões que disparavam as ogivas atômicas, mas ela conseguiu segurar o mundo e evitar, inclusive, né, a autodestruição da espécie humana, que é o que está em questão.
Exatamente, Fábio. E nessa comparação, os Estados Unidos acabaram, de uma certa forma, comparando a ação contra Maduro à captura de Noriega lá no Panamá. Esse precedente, ele é aceito pela comunidade internacional ou os Estados Unidos está isolado nessa tese? Eu acho que ontem a gente pôde acompanhar lá na ONU que alguns países se manifestaram favoráveis à ação dos Estados Unidos, mas a maioria dos países se manifestaram contrário, falando inclusive em violação de princípios internacionais da própria Carta das Nações Unidas de 1945, não foi isso, Fábio? O país que mais enfaticamente se manifestou, e essas manifestações têm, inclusive, atrapalhado alguma resolução, algo que pudesse, em nome de um consenso global, condenar uma ação como essa. Mas são países, por exemplo, como a Argentina, que é dirigida por um anarco-capitalista, que é o Milei, e que tem muito pouco apreço pela democracia, né? A democracia como instituição é um bem que vem sendo muito depreciado nesse ambiente aí da extrema-direita global, porque ela serve apenas como trampolim para que pretensos ditadores ou proto-ditadores façam uso dos seus caminhos, dos caminhos que a democracia oferece, para chegar ao poder e tripudiar sobre a própria democracia. Então, é disso que resulta essa divergência de opiniões. Mas o fato é o seguinte, até agora o mundo não conseguiu um consenso para condenar essa operação policial. E enquanto isso, Karina, o mais grave de tudo, lá nos Estados Unidos, começam a cair, inclusive, os elementos que levariam à condição de Maduro como chefe de uma organização criminosa que seria o tal Cartel de Los Soles, né? Está no New York Times de hoje, o governo americano finalmente descobriu que o Cartel de Los Soles é mais uma criação mitológica do que propriamente uma organização criminosa. Se é que ele existe, porque isso agora está em questão, o tal do Cartel de Los Soles seria uma organização como essas bandas criminosas que acontecem no Brasil, mas sem uma estrutura organizada, sem uma estrutura orgânica e sem vinculação política e institucional com o poder. Então, quer dizer, dessa acusação, pelo menos até agora, já que houve um recuo do próprio governo dos Estados Unidos em relação a isso, o Maduro está salvo, né? Mas restam 3 acusações muito graves, né? E contra ele há testemunhas de generais do próprio regime. Agora, sabe o que é o Cartel de Los Soles? O Cartel de Los Soles seria mais ou menos como um PCC cheio de autoridades imbricadas, né? Na sua estrutura criminosa. E ao contrário do fardamento brasileiro, as insígnias dos uniformes militares lá na Venezuela são sóis. Por isso, o Cartel de Los Soles, daqueles que têm sóis no ombro, entendeu? Que seriam a alta oficialidade do país. Mas, enfim, o próprio governo americano hoje já chegou à conclusão de que esse Cartel de Los Soles não existe. Não há materialidade possível da comprovação de que esse cartel realmente existe e, principalmente, de que ele tem uma estrutura orgânica e que tem, nessa estrutura, uma hierarquia vinculada ao poder institucional na Venezuela. Ô Fábio, agora lá na Venezuela, enquanto isso, a Delcy Rodrigues assume como a primeira mulher, ainda que de forma interina. Ela é uma figura de transição ou ela ainda pode estar, né, a linha de frente da resistência do chavismo? Como a gente pode considerar a posição dela hoje lá na Venezuela? Olha, ela é uma chavista raiz, tá? Ela tem um passado vinculado a essas lutas populares lá representadas pelo chavismo. Então ela é uma pessoa que, em princípio, estaria além de qualquer suspeita. Mas existe um clima de desconfiança muito grande na Venezuela, porque há uma convicção de que essa prisão do Maduro só foi possível porque alguém muito próximo do núcleo de poder traiu o Maduro e estava informando ao governo americano. O próprio governo americano admite que tinha informações lá de dentro do núcleo mais próximo do Maduro. E ninguém sabe quem é esse espião. O fato é que hoje os líderes chavistas que continuam no poder na Venezuela, porque não houve um câmbio político, não houve uma troca de poder, eles estão na busca de quem seria esse traidor. E como o Trump designou a Delcy Rodrigues como a pessoa que será interlocutora do governo americano nesse período aí pós-operação, não é um período de ocupação, é um período pós-operação, há alguma desconfiança sobre o que ela andou conversando com ele. E hoje já se sabe, tem informações em vários jornais aí, que há algum tempo já a Delcy vem conversando com o governo americano. Agora, é preciso dizer sobre ela
que ela é uma mulher muito sofisticada do ponto de vista da sua formação educacional e cultural. Ela fala vários idiomas, ela é da área do petróleo, então ela é uma pessoa que tem trânsito com o mundo, né? Mas chamou a atenção dos núcleos mais próximos ali do Maduro que ela tenha sido designada como sucessora, embora seja ela mesma a sucessora constitucional. Aí você me perguntou se ela é de transição ou não. Ela, pelo que diz a Constituição da Venezuela, ela em 90 dias tem que conclamar novas eleições e passado o pleito tem que dar posse ao eleito. Portanto, o governo dela será necessariamente um governo de transição. O problema é que não se sabe de que maneira, porque o Trump fala demais, né? Fala, inclusive, muita coisa que não encontra amparo na realidade. Diz que não é hora de fazer eleição lá, que não serão feitas as eleições. Não se sabe como é que ele vai se acercar de que isso vai acontecer mesmo, porque ele não tem, de fato, poder nenhum dentro da Venezuela. O que ele tem é o poder de coagir os políticos venezuelanos num sentido ou em outro, sabe? Mas não está claro de que forma os Estados Unidos pretendem controlar a Venezuela, cancelar ou marcar eleições, estabelecer que a indústria do petróleo tem que ser entregue em concessão à empresa americana. Nada disso está claro e os caminhos não estão dados, viu, Karina? Essa soberania venezuelana pertence a quem? A própria Venezuela e a Constituição, ela foi rasgada a partir do momento em que os Estados Unidos invadem, ou é os Estados Unidos quem dita as regras a partir de agora? Essa é a grande dúvida, né? A quem pertence essa soberania venezuelana? Olha, mas está tudo funcionando lá. O Supremo Tribunal Constitucional funciona, o Parlamento está funcionando, a presidente que está no poder é a presidente constitucional, é a vice. Então, quer dizer, não houve câmbio de regime, até porque não houve uma ocupação da Venezuela e parece claro pelas manifestações, por exemplo, do Marco Rubio ou do secretário da Guerra dos Estados Unidos, que não há pretensão de repetir os erros de um Iraque em 2003, que custou milhares de vidas aos americanos e ainda provocou uma situação de caos social tamanha no Iraque que até hoje ela persiste, né? Passados aí mais de 20 anos. Então eles não têm a pretensão de fazer isso, mas têm a pretensão de controlar um monte de coisas lá. Só que como isso será, não está claro, né? Até porque se o caminho for o da democracia, quer dizer, se não houver um golpe amparado militarmente por forças americanas que vão duelar com milhões de milicianos chavistas, produzindo outro Vietnã no continente americano, aí não se sabe como é que o poder, a vontade do Trump vai imperar sobre a soberania desse país, cujas instituições ainda permanecem intactas, apesar do sequestro do presidente da República. Vamos aguardar os próximos capítulos. A gente vai mantendo todo mundo informado lá no nosso portal. Ô Fábio, agora a gente passa da política internacional para vir para o Brasil para falar de alguma coisa inédita e acaba sendo revolucionária. Eu até dividi a palavra do medicamento, porque senão eu não consigo falar aqui para quem está nos acompanhando. Polilaminina. Esse é um medicamento que promete revolucionar a cura e o tratamento para lesões na medula. E vai ser uma pesquisa 100% brasileira. E a que custo? Quanto foi o investimento público da UFRJ para determinar que a Anvisa liberasse essa pesquisa para que a gente pudesse chegar a um possível tratamento para a cura que acaba sendo uma expectativa para milhares de pessoas que sofrem com esse tipo de problema? Conta pra gente, Fábio. Bom, primeiro, esses estudos vêm sendo feitos lá pela Universidade Federal do Rio de Janeiro já há mais de 20 anos, né? Eles estudam essa molécula, a molécula original é laminina, ela forma uma malha que provoca a ligação entre células nervosas quando o organismo está em desenvolvimento. A polilaminina, que é a molécula produzida lá pelo pessoal da UFRJ, ela foi eficiente em alguns casos, mas por enquanto o número de casos é muito pequeno, o que não significa que o passo que esses pesquisadores brasileiros deram é pequeno. Por quê? Dos 8 pacientes estudados, alguns recuperaram movimentos muito importantes. Por exemplo, são capazes de voltar a andar sozinhos depois de terem sofrido um rompimento total da sua medula espinhal. Então, assim, é algo muito importante. Se essas experiências derem certo, isso é para ganhar o Nobel de Medicina no futuro, né? Mas sejamos realistas, porque no momento nós temos alguns resultados positivos em humanos, né? Foram pouquíssimos pacientes. Tivemos resultados positivos em cachorros, né? Que tiveram uma melhora muito grande na sua
motricidade depois de sofrer uma lesão da coluna vertebral. E agora é a hora de trabalhar para demonstrar, primeiro, a segurança da droga. Então, o que a Anvisa autorizou agora foi começar a fase de testes em humanos. Serão só 6 pacientes, tá? Não vai haver uma profusão de gente, filas, como houve no tempo da pandemia. São 6 pacientes que vão ser escolhidos a dedo, né? São pessoas com traumas muito específicos e esse trauma tem que ter acontecido a menos de 72 horas antes da aplicação da polilaminina, tá? E aí nós vamos ver primeiro se ela é segura e aí depois disso começa o teste da eficiência, fase 2 e fase 3. Falta muito chão ainda para que isso se torne realidade. Agora, eu quero chamar a atenção aqui para um problema. Antes da pandemia, o Brasil tinha um banco de cérebros que estava estudando vacinas em várias áreas, da tuberculose, da dengue, enfim. Esses cientistas ficaram sem chão quando o governo federal, no tempo do Bolsonaro, começou a cortar as bolsas e a tratar o assunto ciência como se a ciência fosse mais uma vertente religiosa, né? Isso fez com que muitos cientistas ficassem desestimulados e fossem continuar o seu trabalho em universidades ou empresas de outros cantos do planeta, o que é muito ruim. Vocês se lembram, durante a pandemia, que a gente vivia falando aqui sobre fuga de cérebro, né? Agora, nós estamos vivendo um outro período da nossa história aqui. E a polilaminina demonstra com muita clareza do que é que os nossos cérebros, na área acadêmica, são capazes de produzir. Então, nós temos que torcer muito para que, primeiro, a segurança seja certificada e, uma vez que isso fique certo, aí vamos passar para as próximas etapas. Vamos ver do que a polilaminina é capaz e do que ela não é capaz. O certo é que tem gente que teve um rompimento completo da sua medula e hoje está caminhando aí. Alguns com auxílio de bengalas, de andadores, outros sem auxílio de nada, viu, Karina? É impressionante isso. Mas não é só essa molécula, tá? É um conjunto de coisas nesse tratamento aí. Fisioterapia, técnicas cirúrgicas, tem um monte de outras coisas para tomar. Mas o caminho está aberto e o que importa é isso, né? E nós podemos nos orgulhar de estar apresentando ao mundo esse caminho, né? Que eventualmente outros estudos poderão complementar, e nos nossos estudos, se houver incentivo, se o Brasil não fizer o que tem feito ao longo da sua história, nós vamos acabar chegando num tratamento que hoje seria constituído como um milagre, porque afinal de contas, né, um lesionado da coluna, principalmente da cervical, que é aqui em cima, que pouco tem de controle sobre o intestino, o diafragma, que às vezes depende de respiração artificial para continuar sobrevivendo, é para que essa gente tenha um alento, uma esperança no futuro de, enfim, de conseguir ter de volta os movimentos que os traumas fizeram perder. É isso aí, Fábio. Vamos aguardar então esse protocolo da Anvisa, essa pesquisa, e vamos torcer para que tudo dê certo. E os testes já devem começar? Como é que serão feitos esses testes, Fábio? Então, vão ser escolhidos 6 pacientes com base em vários critérios, né? Pacientes que têm, o principal deles é esse, quer dizer, a lesão na medula tem que ter ocorrido até 72 horas antes do início dos procedimentos. Então, quer dizer, esses pacientes não estão escolhidos, provavelmente são pessoas saudáveis que estão andando por aí, ainda no dia de hoje, mas que terão a sorte, se tudo der certo, Karina, de encontrar a cura de algo que hoje é absolutamente incurável, né, ao longo desse tratamento. E eu estou aqui torcendo muito por eles. E torcendo mais ainda pela ciência, sabe? Porque a ciência, mais do que um valor, a ciência é isso, ela provoca milagres que muitas vezes as próprias religiões prometem, né? Acontece que a mistura de ciência com religião, né, essa mescla de estupidez que varreu o planeta durante a pandemia e que produziu filhotes. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, ontem o Departamento de Saúde, que equivale ao Ministério da Saúde, acabou de praticamente zerar a lista de vacinas obrigatórias para crianças. Então eles estão dando um passo gigante para trás, né? Se essas gerações estão saudáveis, é porque a geração anterior foi vacinada. A poliomielite, por exemplo, eu, que sou da década de 60, eu nasci em 1961, eu tive vários amigos que tinham defeitos de mobilidade. Por quê? Porque tiveram paralisia infantil, que o Albert Sabin descobriu que com uma gotinha ele evitava. Então, a população inteira foi vacinada. E era uma doença estranha, porque ela era bastante disseminada. A ocorrência do vírus era muito disseminada entre a população. Mas só uma pessoa em cada 200 mil acabava manifestando sintomas
e muitos desses, 1 em cada 200 mil, acabavam falecendo por causa dos efeitos adversos, né? Os outros ficaram sequelados para a vida toda. Então a vacina é um milagre, mas o mundo de hoje não privilegia esse tipo de interpretação. Prefere voltar para as bruxarias e para as rezas do que se acercar dos caminhos que são extremamente produtivos e seguros proporcionados pela ciência. Ô Fábio, e a gente pode ver o retorno de várias doenças, como você mesmo disse, em razão da baixa vacinação. Eu acabo de pesquisar aqui, olha, sarampo, rubéola, a própria poliomielite, como você falou, coqueluche, elas acabam voltando a circular em vários países. Veja, se isso ficou erradicado durante tanto tempo por conta da vacina, por que não vacinar, não é mesmo? Então a gente tem aqui que tirar o chapéu mesmo para essa pesquisa no Brasil e torcer para que ela dê certo. E eu tô com você nessa torcida aqui, já vou mandar fazer a minha bandeira também, Fábio. Obrigada Karina, pela sua participação coisa, no nosso jornal. Deixa só fazer mais um comentáriozinho, é o seguinte, claro. A estupidez aqui não é nem de direita nem de esquerda. No Brasil ela é de direita, mas na França, por exemplo, a homeopatia é praticamente um fenômeno vinculado à esquerda da França, e lá os antivacinas, que aqui são os bolsonaristas, lá são os socialistas. Então, quer dizer, a estupidez não tem coloração político-ideológica, entendeu? Ela aparece num determinado contexto sociocultural e ali ela começa a fazer suas vítimas. O problema é que hoje o mundo a realidade está tão fluida que as pessoas não sabem mais distinguir ficção de realidade, né? E aí tem esse passo gigantesco em direção ao passado e as consequências já começam a aparecer. Por exemplo, os Estados Unidos, um país onde a vacinação deixou de ser obrigatória para o sarampo, hoje vive o contexto de uma grande epidemia de sarampo, doença erradicada no Brasil, onde em 1984 ela matou gente para burro e foi tema até mesmo do controle e da censura da ditadura que ainda estava instalada no Brasil naquele momento da história, né, há mais de 40 anos. Lamentável mesmo, Fábio. Obrigada pela sua participação, como sempre, aqui no nosso jornal Hora Jurídica. Uma boa noite para você. Amanhã a gente se vê mais uma vez. Até amanhã, Karina. Um beijo para vocês aí. Pessoal, tchau. Obrigado pela audiência. Obrigada a você, Fábio. E agora a gente vem aqui no estúdio do Hora Jurídica falar com a Hilda Cavalcante. Hilda, boa noite. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Hilda, fala aqui pra gente sobre Jair Bolsonaro. Ele tomou uma queda e a defesa dele acabou fazendo um pedido lá no Supremo, já que para sair da penitenciária, para ir até mesmo para o hospital, é preciso que haja uma autorização do Supremo. Conta pra gente o que aconteceu e a quantas anda essa decisão nessa terça-feira. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. O que aconteceu foi exatamente isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi operado tem 2 semanas e ainda está em processo de recuperação, mas mesmo assim um laudo médico avaliou que ele poderia retornar a superintendência da Polícia Federal, a sala de Estado que foi montada para ele, e em cumprimento da condenação que ele recebeu. E o que aconteceu? Esta madrugada, ele disse que se sentiu mal e se levantou, levou uma queda. E comunicou à equipe médica da Polícia Federal, a equipe de plantão, que providenciou um médico de imediato para examiná-lo. Esse médico, conforme uma nota da Polícia Federal, observou que o que ele teve foi uma simples contusão, que é uma mini... Não chega a ser um traumatismo craniano. Uma pancada, uma batida. Isso, uma mini pancada, mas que exige, em pessoas idosas, que se fique em observação. Por exemplo, a pessoa fique mais sentada, deitada, em observação por um período de 24 horas, isso, até que seja tomado algum procedimento. Porém, não é um caso, segundo o médico que o atendeu, é como eu estou falando, não seria o caso dele ser transferido para nenhum hospital, nem haveria necessidade de exames. Aí o que acontece? Por volta de 14 horas de hoje, a defesa do ex-presidente apresentou ao ministro Alexandre de Moraes um pedido para que ele fosse encaminhado ao hospital DF-Star, onde ele realizou a cirurgia, para que fossem feitos vários exames em razão dessa queda. O ministro Alexandre de Moraes deu a seguinte decisão, que ele vai guardar um pouco mais, que os médicos juntem os laudos que foram adotados no plantão logo após essa queda, avaliem a necessidade de exames a serem feitos e se esses exames não podem ser feitos no próprio local onde ele está detido,
ou seja, não podem ser levados aparelhos para a Superintendência da Polícia Federal para que isso seja permitido. Só após essas conclusões é que ele decidirá se autoriza ou não a transferência novamente do ex-presidente para uma unidade hospitalar. Exatamente. Ô Hilda, e qual é o peso político que a gente pode fazer uma análise aqui de uma eventual transferência do Bolsonaro para o hospital? Olha, tem dois pesos políticos de uma maneira muito genérica. A primeira é que mostra que o Alexandre de Moraes continua o mesmo, continua assim, rígido em suas determinações, demonstrando que não vai abrir mão, não é que ele está autorizando todas as questões como autorizou o general Augusto Heleno, algumas medidas que foram pedidas em função do Alzheimer, mas ele está tomando todos esses procedimentos às custas de solicitação, juntadas de documentos, pedido de laudos, avaliação de juntas médicas, por meio de juntas médicas. Então mostra que não houve mudança em relação ao comportamento dele com as pessoas que foram condenadas pela tentativa de golpe de Estado. E por outro lado, mostra também assim, aí em termos de repercussão política, todo o custo que isso iria representar e até a mobilização também de pessoas para transferência do ex-presidente, realização dele, colocação de serviços da Polícia Federal, de forças-tarefas da Polícia Federal no hospital, aguardando toda essa realização desses exames, que é uma coisa que até agora não se sabe se há necessidade ou não. Entendeu? Exatamente. Então isso pode representar alguns custos extras, sim, para a União, dependendo da situação. É todo um deslocamento, né, de uma equipe para que acompanhe Jair Bolsonaro. Então, veja, até agora eu estou acompanhando aqui também pelo site do próprio Supremo as últimas informações sobre esse pedido da defesa e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, aguardando esse laudo que você falou e essa informação que seja trazida pela defesa de Jair Bolsonaro, indicando quais são os exames que não poderiam ser feitos lá na Polícia Federal. E deixando claro, Karina, que sem independente da gente querer defender um lado ou outro, aqui, a questão não está sendo assim uma negativa do tratamento ou dos cuidados com o ex-presidente, mas também uma checagem mais rígida sobre a veracidade de todos esses fatos. Porque a informação inicial do médico que o atendeu e que tem total competência para isso, foi de que não há necessidade de ele ser enviado ao hospital e de que se tratou houve realmente um ferimento, mas que foi uma conclusão leve que ele teve. Uma coisa leve. Se fala, né? A gente vê aqui, traumatismo craniano, já pensa que uma coisa muito grave. Que um paciente que sofre uma queda dessas precisa mesmo ser observado, e é claro que isso pode suscitar alguma coisa entre hoje e amanhã, ele ser encaminhado de imediato para o hospital. E vamos levar isso é uma obrigação que qualquer ser humano custodiado na situação em que ele se encontra, tem direito e é uma coisa exigida por todos os fóruns de direitos humanos, todas as entidades. E vamos considerar que ele é recém-operado, exatamente. Né, Hilda? Então tem essas Agora, preocupações a questão também. é que também tem o lado de ser importante essa rigidez, de ser importante a observação de todas essas questões. Vamos lembrar que nós temos um ex-presidente cumprindo uma condenação que antes do cumprimento dessa condenação tentou retirar a tornozeleira elétrica dele que ele tinha em casa. E até hoje com poucas explicações em relação a isso. Então a coisa tem que ser um pouquinho equilibrada de um lado e do outro. A gente vai acompanhando, e quem está aqui com a gente pode acompanhar também lá no nosso portal hjur.com.br. Todas as informações, as atualizações a gente vai trazendo também ali no nosso portal. Agora, Hilda, uma última notícia aqui do nosso jornal Hora Jurídica, que acaba sendo uma situação bastante peculiar, envolvendo o apresentador Ratinho. Ratinho teria ofendido a deputada federal Natália Bonavides. Teve até uma acusação de violência de gênero, incitação ao crime, uso de metralhadora, inclusive. Conta pra gente essa história. E por que o TRF entendeu que o Ratinho estava no pleno exercício da sua liberdade de expressão e acabou, veja,
entendendo que não houve crime algum. Conta pra gente. Foi uma decisão polêmica da 7ª turma do TRF5 e foi uma decisão a qual cabe recurso ainda no próprio tribunal e que depois pode subir para o STJ. O que aconteceu? Em 2021 ainda, foi apresentado pela deputada Natália Bonavides, que inclusive, se reelegeu e continua sendo deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte, um projeto dela para atualização do Código Civil em relação às certidões de casamento, para que as certidões de casamento, no final, não assinem assim, são considerados marido e esposa, ou esposo e esposa, enfim, para que não seja colocado gênero, em função do grande número de casamentos, de uniões estáveis que são autorizados no país hoje em dia, dentro da questão da militância LGBTQIA+, toda essa questão. É um pedido procedente também, que ela fez, apesar de sabermos que é um projeto de lei relativamente de pequena relevância. Tanto é que ele está acoplado a um outro projeto de lei na Câmara que pede outros tipos de alteração ao Código Civil. Então, beleza, é uma prerrogativa da parlamentar. Só que ao comentar esse projeto de lei e ao citar detalhes desse no programa de rádio, que inclusive é de uma emissora da qual ele é proprietário, o apresentador Ratinho disse que era um projeto, era uma ideia de gente maluca, só gente maluca que pensava nessas coisas e que a vontade era de metralhar pessoas desse tipo. Ele não se referiu, quando ele usou essa expressão metralhar, diretamente à deputada, mas ele citou o projeto e deu o nome, que o projeto foi apresentado pela deputada e tal e tal. E aí, além de tudo, na hora em que ele fez todos os comentários criticando o projeto, esse tipo de coisa, foi apresentada uma imagem da parlamentar. E aí ele chamou ela de feia, que ela era feia como capeta, alguma expressão assim, que mostrou uma espécie de preconceito de gênero. De certa maneira, ele indiretamente quis dizer assim, que uma parlamentar que apresentou esse projeto provavelmente era homossexual porque teria problemas para atrair pessoas de outro sexo, alguma coisa assim. Ele não disse isso diretamente, mas houve todo um contexto que provocou desde 2001 muita revolta e muitas, inclusive, assim, declarações defendendo a deputada e pessoas tomando partido da deputada. Bom, e isso, a partir de toda essa história, chegou na justiça, no judiciário, por meio de uma denúncia do Ministério Público Federal sobre esses dois casos. Primeiro, incitação ao ódio e ao uso de armas, porque quando ele fez todas essas críticas e ele falou que pessoas desse tipo mereciam ser metralhadas, isso é uma coisa muito séria partindo de um comunicador. E, por fim, por discriminação de gênero, pela a maneira jocosa como ele tratou a imagem da deputada. Só que quando chegou no tribunal no TRF5, o desembargador, relator, anotei até o nome dele aqui, Frederico Wildson da Silva Dantas, ele considerou, e foi acompanhado pelos demais colegas, que as palavras foram genéricas, que quando o comunicador Ratinho falou essa gente que pensa dessa forma merecia ser metralhada, ele se expressou de uma maneira muito genérica, ele não se expressou exatamente em relação à parlamentar. Assim como, por mais que ele tenha observado e ter falado isso depois que apareceu a imagem da parlamentar, estava tudo dentro do contexto. Então eles acharam assim, chamaram a atenção para o respeito à liberdade de expressão e consideraram na prática que não houve um excesso em relação à liberdade da expressão. Agora, uma coisa interessante, Karina, é que o MPF tinha pedido uma indenização de somente 2 milhões, que seria aplicado, 2 milhões por danos morais, em função desse episódio, ou seja,
além de ter sido uma coisa que teria um conteúdo pedagógico para muita gente que se manifesta dessa forma, entendeu? Sendo ou não um comunicador, essa decisão também iria resultar num pagamento que poderia ser transferido para muitas entidades sociais, para muitas instituições que ajudam hoje a discernir, mostrar a importância do equilíbrio de gênero, da igualdade de gênero no país, esse tipo de coisa. Então, o que se espera? Houve muita reação, muitas críticas a essa decisão. Se espera que sejam apresentados recursos, os recursos ainda cabe cabíveis, recurso, então, ao STJ. Não só ao TRF5, como junto ao STJ. E se espera também que, em meio à condenação, haja condenação à rádio, para que ela faça, durante um certo período, uma campanha gratuita de conscientização à população sobre esses temas. É isso aí, Hilda. Eu tô vendo aqui na sua matéria, essa ação foi iniciada em 2021. Isso, eu tive a impressão de você ter dito 2001, aí eu falei, nossa, são mais de 20 anos. 2021. Se eu falei 2001, eu me enganei, peço perdão. 2021. Foi 2021. Inclusive, é um projeto de lei que hoje está tramitando ainda na Comissão de Constituição e Justiça por causa disso. Ele foi apensado a outros projetos que tem como foco mudança do Código Civil. E esse projeto ele trata só especificamente da questão das certidões de casamento. Então, vai ser tudo acoplado a uma matéria só, que ainda vai passar por todo o processo de tramitação no Congresso Nacional. Então, isso ainda vai dar notícia e a gente vai trazer tudo aqui no Agajur, não é, Hilda? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, Hilda, como sempre. E obrigada a você que nos acompanhou até agora, no final do nosso jornal Hora Jurídica, nessa edição de terça-feira, dia 6 de janeiro. Amanhã a gente volta com muito mais notícias e você já sabe. Todas essas informações que tratamos aqui e muito mais, você acompanha no nosso portal agajur.com.br. Uma excelente noite para vocês e até amanhã.